Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, estamos abrindo a semana aqui, hoje 19 de agosto de 2024, ao vivo, começando para você mais uma semana aqui nas edições do Rede Verdade, sempre batendo um papo sobre assuntos que interessam aqui a Paraíba, como é o caso de hoje. Estou recebendo aqui o presidente do Sinduscom, aqui o Wagner Breckerfeld, que tem sempre uma leitura muito clara aí da atividade do ramo aqui no estado, que gera emprego, gera renda, mexe com a paisagem, inclusive, aqui da nossa cidade, do nosso estado. Vamos bater um papo com ele sobre isso, trazendo também as notícias da política e confirmar e registrar que na próxima quarta-feira a gente está ali reunindo os candidatos a vice-prefeito aqui em João Pessoa para um debate aqui na TV Arapuã a partir das 10h15 da noite. Os candidatos a vice-prefeito aqui em João Pessoa se confrontando aqui nesse estúdio aqui na TV Arapuã e você acompanhando tudo dentro dessa cobertura das eleições 2024. E vai ter debate também, me parece que no Sinduscom também, o segmento também quer ouvir esses candidatos a prefeito aqui de João Pessoa. Não é isso, Wagner? Muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no Rede Verdade. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Estar aqui sempre é um prazer. Aprender com um amigo, que é uma referência de jornalismo paraibano. E à disposição. Já respondendo Vamos aí... começar por essa? Vocês também vão realizar debates. O segmento é importante também ouvir, né, os gestores ou futuros gestores dessa cidade. Como é isso? Você sabe que a construção civil ela precisa ter uma relação, entendeu, com todos os entes governamentais. E por tradição, nós do Sinduscom, a gente costuma ter um diálogo, vamos dizer assim, geralmente no segundo turno, com os candidatos que passam para o segundo turno. Porque aí fica mais prático, mais direto. Certo, uma relação... Você consegue fazer uma cobrança direta para dois, porque um dos dois é que vai passar. Porque as demandas da construção civil em relação aos entes públicos é enorme. Tá? Desde o licenciamento do habites, né, da aprovação do projeto, enfim, a fiscalização, gabarito, enfim. Você tem que fazer com que esses futuros gestores se comprometam a que continue essa cidade crescendo de forma sustentável e com responsabilidade, né? E nós somos os protagonistas disso tudo. E sem um bom diálogo com o ente governamental, com o prefeito, com o seu secretariado, com as entidades que formam a gestão, fica mais difícil. Então a gente costuma, por tradição, fazer no segundo turno. Então eu ia lhe perguntar quais são as demandas que o segmento, enfim, mais coloca na mesa ali com gestores. Você já adiantou ali em linhas gerais, mas quais são as prioridades de fato? Assim, se você, um gestor, se você disser assim, só tem um pedido a fazer, vocês só tem um pedido a fazer, qual seria esse primeiro? Embora seja uma lista muito maior e mais ampla, né, e complexa. Olha, nós temos uma relação muito boa. Aliás, sempre tivemos com todos os gestores que passaram. Mas um ponto que ainda a gente precisa avançar bastante... Que é uma cobrança latente ao longo dos anos todos. Diária. Isso vem de longas datas. É a questão da aprovação do projeto eletrônico, tá certo? Fortaleza já tem dado uma lição já há 10 anos atrás. E foi cobrado isso na eleição passada, avançou, mas muito pouco. Como funciona? Hoje a aprovação de qualquer projeto, ele passa por um processo, por etapas, que dificulta muito a celeridade da sua aprovação. Isso é tudo antes de bater a primeira pedra? Primeira pedra. Qual é o procedimento, geralmente? Você faz a negociação, faz a captação do terreno, você negocia, né, se é permuta diária ou entrega futura, ou se é uma compra, e você aí já tem um estudo de viabilidade, uma pré-análise. Como funciona em Fortaleza, a gente quer implantar isso definitivo em João Pessoa. Fortaleza costumava se aprovar um projeto com 6 meses. Tá? O setor, de forma muito eficiente, se uniu, cobrou do prefeito que se implantasse um sistema de aprovação eletrônica, ou seja, autodeclaratório. Né? Os profissionais envolvidos no processo, os arquitetos, passaram por um treinamento e os funcionários da Secretaria de Planejamento do setor e faz a análise do projeto. E aí você vai alimentando o sistema e automaticamente, 24 horas, você dá um alvará na mão. Certo. Tá? Então não precisa. A prefeitura confiando na informação do arquiteto lá. Certo. E ele é treinado, ele é credenciado pela prefeitura, pela CEPLAN, enfim, pelo setor de liberação de alvarás. Você agiliza o tempo. O tempo, evita aquele contato, muitas vezes aquela
criar dificuldades para vender facilidades. Então a gente quer o quê? Que a coisa caminhando, porque quando a coisa tem uma certa celeridade, gera mais recursos para a própria prefeitura, sabe, Luiz? Porque quando é o ABITS, melhor ainda, porque você entrega um empreendimento com 80, 90 unidades, são 80 IPTUs, são 80 TCR, taxa de resíduos sólidos, etc. Então, né? E na própria construção, quando na emissão do alvará de construção, você tem ali a cota parte do ICMS para a prefeitura. Então, começa ganhando ali. Começa ganhando ali. E o número de itens, né, a capilaridade na construção de um imóvel envolve centenas de insumos, tá? Né? Produção local, construtoras, empresas locais, indústria local, indústria do estado e até do exterior. Ou seja, é até difícil calcular quanto a construção civil consegue garantir de recursos para uma gestão municipal. Eu vou só te dizer uma coisa. Você tem esse número? Sabe qual é o percentual, a representatividade em termos de PIB da indústria da construção civil em qualquer estado que você pensar no Brasil? 3, 4, 5, 6%. Tá? 7%. Nós representamos 17%. 17%? Bem acima da média. Bem acima. A indústria da construção civil na Paraíba representa 1/3 do PIB da indústria paraibana. Muito forte. O setor realmente tem dado uma grande contribuição. Esse Estado tem tido assim, uma resposta graças às mãos do construtor, do incorporador, do investidor, sabe, nos últimos anos, assim, de forma extraordinária. Inclusive na solução da questão do turismo. Você sabe que antigamente, há 15 anos atrás, nós não tínhamos hotéis. Havia um limite de leitos, se você comparar um Natal, né? Hoje a gente está lá na frente, já estamos bem, entendeu? Duplicamos a nossa capacidade, né, de hospedagem, graças ao setor da construção civil. Os últimos hotéis construídos nessa cidade foi interferência direta da coragem, da determinação dos nossos associados. Apesar das novas modalidades, inclusive, de hospedagem. De hospedagem, o flat, apart-hotel, etc. Né? Agora, Wagner, quer dizer que antes da aprovação do projeto, o construtor não consegue fazer mais nada. Ele, depois de captação, depois de... Ele é uma fase, é uma etapa que ele para na prefeitura. Aí ele cai na ilegalidade, aí vem a fiscalização, porque você tem um licenciamento ambiental. Se ele quiser avançar, só se for clandestinamente. Não tem. Aí não aconselhamos, o Sinduscom é muito exigente nesse aspecto, sabe? De você andar na legalidade. Um setor não traz problema para a cidade. Às vezes você vê determinados ruídos, coisa e tal, mas a gente cobra muito do associado. E o próprio construtor sabe, né? Porque ele é muito fiscalizado, ele é muito visado. Então nós temos que cumprir, sabe, essas etapas de forma legal. Legal. Então, primeira demanda seria nesse sentido. Outro debate que vocês podem fazer, e eu lhe pergunto, junto a gestores públicos para dentro da prefeitura, de alteração de legislação para que vocês possam construir com mais liberdade. Aí a gente aqui tem um debate do gabarito, tem um debate enfim, da altura dos prédios. Vocês querem fazer esse debate com a gestão municipal ou não? Isso está configurado e vocês não mexem nisso? Olha, na reforma do plano diretor agora, como você sabe, pela legislação, pelo Ministério da Cidade, você tem que a cada 10 anos ir atualizando o plano diretor de cada município acima de 20 mil habitantes. E nós renovamos agora, depois de centenas de debates, audiências públicas, consulta a vários segmentos, e a gente avançou bastante. Obviamente que teve alguns entraves, algo que não favorecia, mas graças a Deus a gente convenceu e nós mostramos tinha a equipe que estava exatamente nessa elaboração do plano diretor, que aquilo não era bom. Né? Algumas exigências só vinha travar o bom andamento da liberação do alvará e da aprovação de um projeto, seja qualquer segmento, né? Industrial, hospitalar, educacional, residencial, hoteleiro, etc. Mas graças a Deus avançamos. Com relação ao gabarito, nós precisamos desmistificar isso para a sociedade, sabe, Lula? Porque se colocou, né, trabalhou a mente da população que o construtor quer liberar o gabarito, o espigão na praia. É verdade. Isso não existe. Se tem um segmento que defende esse gabarito que está, é o próprio construtor. Porque nós só estamos bem, João Pessoa é referência para o Brasil com relação à construção civil, seja em qualquer segmento. Apartamento compacto, chamado flat, padrão médio alto, habitação de interesse social, somos referência no Nordeste, tá? Pra você ter uma ideia, a Paraíba financiou nos últimos 3 anos 5 bilhões e 800 milhões de reais pela Caixa Econômica e uma boa parte aí na habitação de interesse social.
A gente entrega anualmente, desde 2010, uma média de 11, 12, 13 mil unidades prontas para essa cidade. É um número muito pujante, muito forte. Muito forte. E temos ainda espaço para crescer, porque nós temos um déficit habitacional na Paraíba de 120 mil unidades habitacionais, né? Obviamente você tem que saber estudar para fazer uma boa opção, aonde você vai lançar seu empreendimento, sabe? Para não errar. Isso é fundamental. Mas a margem de acerto está muito mais própria. Está muito mais própria. E você está dizendo que boa parte disso é por causa desse diferencial da gente poder construir? Por quê? Veja bem, qualidade do habitat, sabe? Essas belezas naturais que João Pessoa tem, o atrativo, cidade ainda tranquila, tá? Obviamente tem alguns bairros que preocupa, porque tem essa cidade da grande João Pessoa, vocês sabem muito bem o que ocorre, mas se você analisar os 500 metros, a faixa daquela do litoral entrando ao continente, 500 metros, na faixa dos 500 metros, que seria dos 12,90 a 35 metros, são áreas tranquilas. São áreas tranquilas. E você vê qual é a capital que você vê o morador com a cadeira na calçadinha. Só João Pessoa, né? Então é uma procura extraordinária, há demanda, não tem nem dúvida. Obviamente tem uma oferta. E a gente também preocupa com isso, a gente discute lá na entidade, é preciso saber o limite dessa oferta, principalmente no momento. Senão você cria uma bolha aqui. Uma bolha e não é bom, entendeu? Mas a gente está falando sobre os gabaritos, você está falando, olha, o construtor, ele até gosta desse diferencial. Mas há um debate de alguém que está passando, que não passa, como é isso? Não, o que é que ocorre? Há uma questão de interpretação, sabe, Lula? E o vizinho que muitas vezes se incomoda porque o dele tem 9 pavimentos e de repente o cara na frente foi para 9,60, 9,80, né? Passando 60. Tem vários casos. Aí faz de ali 60, o registro da denúncia e tal. Isso existe, o Ministério Público apura, né? E a gente está acompanhando isso de perto. Graças a Deus avançamos bastante no plano diretor, regularizamos mais de 90% dos problemas, tem alguns casos pontuais, mas a gente defende que se cumpra a legislação. Tá? Ou seja, antigamente era uma tangente, dos 12,90 aos 35, hoje é um escalonamento, tipo uma escadinha, para uma linguajar mais claro. Você tem na beira-mar 3 pavimentos, você avança 40 metros, vai para 4, depois você tem 8 faixas de 57 metros. Certo. Aí você vai 3, 4, 5, 6, 8, chega até 12 pavimentos lá nos 500 metros. Então a gente tem defendido isso, tá? A gente não quer que alguém, por relações outras não republicanas, tá tão em moda. E porque naquela área ali só pude fazer 6 pavimentos e um colega vinha fazer 7, 8. A gente não defende isso de forma nenhuma. Essa desigualdade. Desigualdade, porque cria uma concorrência desleal. Tá? Então isso não é bom para ninguém. Ou seja, pode para todo mundo, não pode para todo mundo, igualmente. Exato. Isonomia total, isso a gente defende. Bom, agora vamos lá. A gente tem avaliado e você pode até trazer um diagnóstico maior, em linhas gerais você já registrou aí, mas os números apontam, de fato, ainda consegue crescer o segmento da construção civil, está crescendo aqui na Paraíba, em João Pessoa, ou isso é só a recuperação do pós-pandemia? Explica para a gente esses números, traduz esses números para a gente. A atividade da construção civil, ela tem algumas situações, sabe, de crise a cada 5, 6, 7 anos. Fazendo aqui uma retrospectiva, tivemos a crise de 2008, foi o boom imobiliário, Estados Unidos, Europa, etc. Né? Foi uma crise terrível. Tivemos aquela mudança de Dilma, o governo Dilma para Temer, também foi uma crise braba. E na pandemia, você observa que 6, 7 anos, 5 anos, você tem uma crise. Mas por incrível que pareça, mesmo se tratando que a década passada foi uma década perdida, onde nós não tivemos crescimento de PIB, foi negativo, mas João Pessoa, em termos de construção civil, avançou. Porque a gente manteve a média de 12, 10, 11 mil unidades ano. Quando chega a crise da pandemia, por incrível que pareça, graças a esse relacionamento com os entes governamentais, a gente mostrou que não podia se parar, porque a gente emprega hoje, Luiz, só em João Pessoa, 28 mil postos de trabalho. Tá? 70% da mão de obra da construção civil na Paraíba, 70% é só João Pessoa, dos 50 mil empregos, e representa em torno de 10% do emprego formal. A gente mostrou que fechar não era uma decisão inteligente. Nós conversando, tratando e, obviamente, seguindo a regra, distanciamento, sabe, tantas pessoas por pavimento, acessibilidade, uso de máscara, etc.
E nós crescemos em plena pandemia, nós fomos referências, a gente manteve a média. Então não teve crise aqui em João Pessoa, construção civil, nem pandemia. No máximo de material. Não, de material, fornecimento atrasa um pouco, entendeu? A mão de obra, que hoje é um problema sério, que a gente está passando, tá? Mas a construção civil andou bem até em plena pandemia em João Pessoa. Bom, você fala em mão de obra é um problema sério, porque muita gente assim, acompanha tudo, atrás de um emprego, uma oportunidade de emprego e tudo, e você está falando que o setor de construção civil carece, tem dificuldade de mão de obra, é isso? Lula, a transferência de renda, a chamada Bolsa Família, tem sido um grande complicador para o nosso setor. Obviamente que a gente torce que continue, porque é interessante que haja uma distribuição, né, isonômica e a população tenha acesso ao crédito, né, e ninguém é contra, muito pelo contrário. Mas, por conta dessa distribuição, ela está trazendo problemas seríssimos para o tipo de mão de obra e a construção civil, que é uma mão de obra muito específica. O pedreiro antigo está se aposentando, não está chegando novo, estamos com uma demanda em alta. Olha aí. Tá? E o ajudante, que é ele de 18, 19, 20 anos, não quer vir. Por quê? Porque ele tem, né, agora o pé de meia, os pais não querem registrar a carteira, porque ele prefere estar numa diária clandestina, e a construção civil de uma pessoa é muito rígida, não trabalha com ninguém sem carteira assinada. Então ele tem, formalmente, pelo dissídio, um salário de R$ 2.400, o que ele faz? Ele prefere estar na clandestinidade, né, numa diária de R$ 150, trabalha o sábado, ele vai para R$ 3.900. Não, e tem mais o Bolsa Família, R$ 1.000, então ele vai para R$ 5.000. Aí tem o pé de meia dos filhos, entendeu? Então a gente está passando esse problema. Então você quer mão de obra? Tem, mas tem que ser nessas condições, a gente não pode aceitar. Então isso é um caso sério. Penso que o Senai, SESI, e principalmente o Senai, eu tive recentemente com o presidente da FIEP, para que a gente encontre uma saída. Eu até levei uma ideia que o próprio Senai institua uma bolsa, né, para atrair esse aluno. Para qualificação. Para qualificação, tá? Atrair esse aluno, ele venha fazer um curso mesmo à noite. Aquele aluno que está saindo da escola pública, não tem oportunidade de emprego, não passou no vestibular, vamos lá. Encanador, eletricista, pintor, sabe, sentador de porta, marcenaria, carpintaria, etc. Por aí vai. Então tem espaço. Está faltando exatamente o condutor maior disso, que é o Senai, via FIEP, né? Com essa bolsa. O presidente achou uma ideia interessante e vamos ver se a gente consegue, na realidade, fazer com que esse caminho e encontre uma solução para esse grande problema que nós estamos atravessando. Olha, muito bom falar com quem sabe, conversar com quem sabe, porque você vai nos detalhes aí, para explicar para a gente qual é o funcionamento de quem vive realmente nessa história. Aí eu queria lhe perguntar uma coisa, que de certa forma, às vezes para mim é uma dúvida também. A gente olhando João Pessoa, a gente percebe que alguns bairros mais antigos estão se reconstruindo, digamos assim, mais do que outros. Parece que alguns outros bairros pararam no tempo. Sobretudo bairros mais antigos. E você pega o valor de uma casa num determinado bairro de João Pessoa, ele é bem baixo, é uma casa menor, né, pior, em valores mais altos por causa daquele bairro que está na moda. Isso é um fenômeno que é no mundo inteiro, não tem como discutir, ou o que que acontece que faz com que casas boas em bairros que ficaram esquecidos no tempo não tenham aí essa valorização toda, ou é só questão de mercado mesmo? Veja bem, é oferta e procura, né? A lei da oferta e procura, ela quem domina, né, as regras do mercado. Você lembra, 20, 30 anos atrás, bairro do Estado era o bairro chique da cidade. Era o altiplano. Altiplano, exatamente, entendeu? Altiplano nem existia, existia de 2005 para cá, né? Mas o que é que ocorre? Começa da década de 70 para cá, o pessoal descer para a praia. Todo mundo quer morar na praia, ela afasta os 500 metros. Do Bessa, indo para Cabedelo, obviamente, até Camboinha, Areia Dourada, etc. Intermares, por aí vai. E do Bessa até chegar no Cabo Branco. Aí começa a adensar essas áreas. Consequentemente, esses bairros mais afastados, os imóveis começam a passar um processo de desvalorização, que é natural, tá? Mas daqui a pouco, olha aí, começa a voltar a ter valor, porque os terrenos de maior área lá embaixo estouram estoura, acaba, não tem mais a oferta. Beira-Mar hoje já tem dificuldade. Se analisar Tambaú, por exemplo, se vocês pegarem para as pessoas até a Rui Carneiro,
você talvez vai ter 4 ou 5 casas ali, pode observar, né? Cabo Branco também já está se acabando, Beira-Mar. Então o pessoal vai para a segunda, terceira rua, daqui a pouco volta para o bairro de Estado, Tambalzinho. Que também é bem localizado, bem localizado. Né? Bairros 13 de Maio. O bairro Jardim Luna, por exemplo, maravilhoso. Você tem o João Agripino. Né? Eu acho que o bairro de Estado vai chegar a vez dele, tá? Ele ainda permitiu algumas construções. Permitiu, né? Mas aí não teve o sucesso esperado, tá? Porque a oferta lá embaixo ainda era muito grande. Maior. Apesar dos terrenos mais acessíveis, tem áreas de oferta de áreas à vontade ainda, mas o metro quadrado lá praticado não é muito atrativo para o investidor incorporador. Mas você supõe esse bate e volta em algum momento? Não tenha nem dúvida. Vai bater ali todo mundo, adensou demais e volta. Volta para cá. Agora, Wagner, também a minha outra dúvida vamos ter garagem, vamos ter capacidade da questão até do esgotamento sanitário para tanta moradia de gente que está vindo para cá. Como é que vai ser isso? Olha, como você sabe, nós tivemos nos últimos 10 anos, foi a capital que mais aumentou em população, né? 115 mil novos habitantes. Nós temos uma infraestrutura muito boa, apesar de que é um processo até muito repetitivo. Às vezes chega a moradia, mas não tem a infra, né? Mas João Pessoa, graças a Deus, nós temos uma infraestrutura de esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação muito assim, cobiçada, né? Ainda não é universal, mas 90% da cidade está com essa infra bem implantada. Eu acho que o grande problema que nós vamos enfrentar mais na frente é essa questão da mobilidade, né? Você já passa hoje a hora de pico, João Pessoa, realmente é complicado, é para as pessoas, Beira Rio, a própria BR, e costela e passa a cidade toda, na espinha dorsal, que cruza toda a capital. E eu acho que estão encontrando saída, aumentar mais uma mão, alargar as avenidas. Eu não penso que é a saída. Nós temos que encontrar a resposta com transporte público de qualidade, para incentivar com que o proprietário deixe seu carro em casa. Isso é a solução, entendeu? Não tem, porque daqui a pouco... Isso é um sonho muito grande, né? Porque tem uma cultura da gente usar o carro. É uma mania impressionante, entendeu? Então você já tem o Uber que melhorou bastante, mas o transporte público a gente tem regredido. Então isso é muito sério, isso é uma crítica que a gente faz construtiva, que o poder público tem que encontrar essa resposta. De tudo. Bom demais, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta eu quero você dar aí um recado final da programação do Sinduscom aí para esse ano de 2024. Ainda tem a história do debate entre os candidatos a prefeito no segundo turno, outras agendas, mas também a gente fecharia que eu quero saber tecnologia aplicada na história dessa construção ou novas inovações aplicadas na construção para que a gente tenha ali prédios, construções e obras ainda de maior qualidade e com menos tempo, né, de entrega nesse sentido. Produtividade. Com maior produtividade. Rapidinho, um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.